um ano com muitos desafios, um ano onde não fizemos tudo que tem que ser feito, porque se tivesse feito tudo que tem que ser feito, Jesus tinha voltado e a gente não concluía esse ano. Então existem outras coisas e mais coisas a conquistarmos. Existem mais pessoas para alcançarmos. A família Cura precisa crescer. Crescer porque essa família cresce, amando, cuidando, recebendo mais gente. A gente tem que ter uma meta, alcançar e cuidar de pessoas até que esse espaço fique pequeno. Que a gente quebra a parede para lá, quebra para cá, o espaço aumenta. Não é assim que faz reforma na casa? Chega uma criança, não faz um quarto? Bota o quarto, muda o quarto, bota um espacinho. Então a gente vai fazer isso também. Mas muito mais importante do que acolher dentro de um espaço, de um prédio, é acolher em nossas vidas. Porque ser família é isso. Ser família está perto, está junto. Amém. Te convido a abrir na segunda carta a Timóteo, capítulo 4, versículo 7. Esse texto, vou usar uma palavra que vem me perseguindo nesse último período do ano. E eu queria compartilhar um pouco com os irmãos sobre ele. Segunda carta a Timóteo, capítulo 4, versículo 7. Quem achou, diz, achei. Quem ainda não achou, fala, estou procurando. Quem vai na mídia vai falar, vou ali, pastor. Beleza, só para saber quem está com quem. Você não precisa sair desse texto, tá? Você vai ficar nesse texto aí. A pregação é sobre esse versículo e o quanto ele vai ser impactante. Antes disso, eu queria te dar algumas orientações, porque você está vendo que tem aqui a mesa da ceia. Tem mesa da ceia, tem ceia depois e tem finalização. Então, eu vou dar algumas orientações. Deus vai estar ministrando a palavra através da pregação. E no momento final da pregação, nós vamos distribuir os elementos da ceia. Então, como sempre acontece, se você está nos visitando, já vou dar, depois eu falo de novo. Os diáconos vão distribuir os elementos da ceia, que representam o corpo de Cristo que foi entregue na cruz e o sangue que foi derramado. E participa da ceia, e nós convidamos a participar, aqueles que estão conectados a esse corpo que foi sacrificado, aqueles que entendem o valor desse sangue, aqueles que são igreja, aqueles que reconhecem Jesus e foram batizados nas águas, quer seja membro da Cura, quer em outra comunidade de fé, porque nós somos uma família só. Se por algum motivo você não tiver nessas condições, nós temos aqui uma uva, que é uma forma que temos da Cura, de simbolizar que esperamos que você faça parte, que é a semente. Então, se você não participou da ceia através do pão e do vinho, você vai receber uma uva. Quando você receber os elementos, vai estar bem pertinho do final do ano. E eu vou seguir esse relógio aqui, ó, para você já acertar o seu ou ver. No meu aqui, no meu telefone, são 11h11. Ali está um pouquinho mais para trás, entendeu? Então, são 11h11. Agora 11h12, virou agora. Ou seja, se no seu for um pouquinho mais à frente ou atrás, segura, porque senão está a gente concluindo. Então, irmão, assim, ó, feliz ano novo, feliz ano novo, feliz ano novo, feliz... Calma. Então, você vai receber os elementos da ceia, e nós vamos fazer o quê? Nos últimos 5 minutos, nós vamos nos curvar, aqueles que podem se ajoelhar, você vai fazer o seu momento com Deus, segurando os elementos da ceia. Como é um copinho, você pode deixar em cima da mesa, da uva você segura com cuidado. Ao virar o ano, antes de você sair dando um abraço de feliz ano novo para todo mundo, nós vamos participar da ceia, para ser o primeiro momento. O marco de início é com Cristo, e lembrando o sacrifício dele para iniciar o ano. Então eu vou dizer amém, você vai falar amém, vai se levantar, não fala com ninguém ainda, guarda 10 segundos, Deus permite, aí você vai participar da ceia. Participou da ceia, meu irmão, você pode celebrar, vai dar abraço e tudo mais. E nós vamos aqui ministrar uma canção especial sobre esse dia primeiro, o dia que o Senhor fez. Então você vai celebrar, vai dar abraço e tudo mais, nós vamos cantar juntos essa música, nós vamos cantar. Após cantarmos, nós vamos terminar de dar os abraços, cada um vai pegar a sua cadeira, a não sei que queira ficar em pé, e aqueles que vão participar da ceia, tudo certinho, vão lá para trás. A gente vai organizar e vamos celebrar juntos. Tudo bem? Eu estou explicando para a gente fazer tudo junto, senão um está dando abraço, o outro está orando, o outro está celebrando a ceia, daqui a pouco está um celebrando a ceia,
nós vamos juntos. Amém? E agora eu tenho certeza que você achou o texto de Timóteo, não é possível. Se não achou, acompanhe aqui. Texto famoso que marca o fim de uma trajetória. A segunda carta a Timóteo é dito pelos estudiosos e historiadores também ser o último escrito que nós temos na Bíblia de Paulo. E, na verdade, a própria narrativa de Paulo, falando sobre algumas pessoas, o próprio fato de Paulo dizer no versículo antes do que vamos ler, que o corpo dele já estava sendo oferecido como uma oferta de libação, algo que já é conclusivo. Ele estava ali preso, esperando a sua sentença e a conclusão disso. E ele começa a escrever a seu amado filho na fé, que é Timóteo. Passa umas orientações finais para ele, e faz alguns pedidos, fala sobre algumas pessoas, mas como se fosse uma frase para emoldurar e colocar na parede, e marcar a vida de um homem que viveu para o Senhor, que foi Paulo, esse versículo poderia ser colocado. Diz assim, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Paulo faz 3 afirmações, que ele combateu o bom combate, completou a carreira, guardou a fé. Nós estamos finalizando um ano, graças a Deus. Mas o nosso objetivo não é terminar aqui. Nosso objetivo é que, eu sei que você faz sua retrospectiva, pensa na sua vida, pensa no ano, pensa nos detalhes, você tem aquele momento de, vou fazer isso diferente, vou fazer aquilo assim, não vou. Tem aquela coisa que você fala que você vai fazer todo ano, não faz, tomara que dessa vez saia, você faz aqueles compromissos e tudo mais, você já se organiza, você começa a ajustar para um novo projeto. Só que, para que de fato o ano de 2025 possa ser uma virada, e não apenas mais um dia, mais uma daquelas promessas que você faz e depois esquece, você tem que começar a tomar decisões para que a sua vida venha valer a pena. Todos nós devemos pensar dia após dia no que vale a pena. Qual forma eu devo viver para valer a pena? Você pode olhar talvez para 2024 e falar, poxa pastor, nem tudo que eu fiz nesse ano, eu posso dizer que valeu a pena. Nem tudo eu gostaria de dizer, olha, valeu a pena eu ter feito isso. Mas eu não sei se você é capaz, eu não sou capaz de mudar o passado. Alguém é capaz? Diz um sim, hein? Então, se nenhum de nós é capaz de mudar o passado, o que cabe é agora fazer novas decisões para que o seu próximo dia, seu próximo ano, a sua vida venha valer a pena daqui para frente. Então, já digo de antemão que as coisas velhas se passaram, tudo se faz novo se você decidir fazer de forma diferente. Einstein disse que loucura é querer resultado diferente fazendo sempre a mesma coisa. Então, que essa palavra seja de encorajamento, mas também reflexão para que nós possamos mudar. E se nós mudarmos, e se nós tomarmos uma outra decisão, quem sabe no final do ano que vem nós possamos falar igual Paulo, olha, eu combati o bom combate em 2025, eu completei o que tinha que ser completado, eu guardei a fé. Quem sabe isso vai ser uma forma de descrever o seu ano, o próximo ano, até que você conclua a sua vida e possa falar isso. Para que isso possa ser algo que fale sobre você também. Mas vamos um pouquinho mais para entender quais são essas afirmações de uma vida que vale a pena. Primeira coisa, Paulo diz, combati o... Vamos de novo, porque está aqui. Então a gente acerta junto, quer ver? Combati o... Agora me ajuda, até para você não dormir, porque, vamos lá, são 11h17. Está vendo a forma de lembrar o horário para você acertar o seu? Senão você dorme, daqui a pouco um bocejo, daqui a pouco 15 bocejos, o pastor bocejo também, estou olhando para vocês. Paulo combateu qualquer combate, sim ou não? Não. Se você ficou na dúvida, assim, como é que eu vou saber? Porque ele descreveu, ele disse que combateu o bom combate. Essa frase, apesar de simples, nos diz 2 coisas básicas. Primeiro, ele combateu. Segundo, só o bom combate. Uma vida que vale a pena precisa passar por esses 2 critérios. Primeiro, tem que combater. Segundo, o bom combate. Talvez o problema, a dificuldade que você teve em 2024 possa fazer parte da sua vida.
e te impeça de dizer que sua vida vale a pena, é que você está parado, ou seja, está na inércia, não está combatendo. O combate, essas frases, essas afirmações que Paulo fez, ele está se comparando a um soldado, combater combate, completar a carreira. Ele está dizendo que ele foi um soldado. E como um soldado, ele travou a guerra, ele pegou as armas que tinha, ele foi para o campo de batalha, ele saiu de casa. Ele foi atrás. Se tem uma pessoa que combateu o bom combate, e nós vamos entender que o bom combate é o combate que deve ser travado por cada um de nós, é Paulo. Só que o problema, irmãos, é que muitos de nós podemos olhar para o nosso ano e falar, o meu ano foi marcado pela inércia e não pelo combate. Ou seja, a guerra passou em frente à sua casa e você estava lá dentro. As dificuldades vieram e você estava parado. E, não sei, eu não sou um grande especialista de guerra, não fui em muitas. Já fui em alguma? Não fui em nenhuma, na verdade. Mas eu deixei uma expectativa. Mas guerras precisam ser vencidas em batalhas. Talvez você fale assim, pastor, vou agora ver se o senhor está esperto. Toda a batalha que Israel ganhou, ele batalhou? Não. Mas ele só não batalhou aquelas que Deus disse, essa eu vou. Essa, deixa comigo. Então, o problema é que nós estamos parados na inércia, inativos. Não é nem reativo, muito mal proativo, nós somos inativos. Talvez um versículo que muitas vezes fala e pode descrever a nossa vida é o início do capítulo onde descreve o pecado de Davi, o rei Davi, que adulterou, que matou um homem porque ele fez de tudo para que aquele homem morresse, depois de tentar enganá-lo, para que ele engravidasse a esposa que ele pegou literalmente, e depois de ser advertido pelo profeta, ele entendeu o seu pecado. Mas o capítulo começa assim, no período em que os reis vão para a guerra, Davi estava em seu palácio, mas Davi não era rei? Sim ou não? Então, se aquele era o momento dos reis estarem na guerra, onde que Davi tinha que estar? Por que ele estava em casa? Por que ele não estava na guerra? Eu poderia descrever, e aí agora já é um Davi diferente, quando ele é mais novo, que Golias disse para o povo, por 40 dias, perguntando, tem algum corajoso para lutar? Tem algum corajoso para lutar? E ninguém ia. Ué, cadê os soldados? O grande ponto é que enquanto você não combate, alguém está combatendo do outro lado. Porque se é uma guerra, tem os dois lados. Se é um combate, tem o outro lado. Se nós não estivermos combatendo dentro de casa, há alguém agindo do outro lado e ele está tendo bons resultados. Se nós não estivermos combatendo, travando a batalha, agindo no nosso trabalho, alguém está fazendo. Na sociedade, alguém está fazendo. Não é porque nós estamos na inércia que significa que tudo ao redor para enquanto nós estamos parados. Se eu quero ter uma vida que vale a pena, eu preciso combater o bom combate. Obrigado. Eu preciso sair do lugar, eu preciso me mover. Não há lugar para inércia. Mas também, deixa eu te falar uma coisa importante. Assim como é valioso combater, precisa ser o bom combate. E talvez esse seja um grande problema da nossa geração. Quando eu digo a nossa geração, eu não me refiro a quem tem 20, 30 anos. Eu me refiro a esse ano de 2024. O ano onde nós fazemos muitas coisas. Houve uma época que, por exemplo, encontrei com o Daniel agora. Aí eu combinei com ele assim, Daniel, vamos jogar um videogame lá em casa? Sexta-feira? Ele fala, vamos. Agora. Aí ele vai embora. Teve uma mudança de planos. Para eu falar com o Daniel, eu teria que ligar para a casa dele. E ele está em casa disponível para me atender. Logo, não... Houve uma época anterior a isso, que para você se comunicar com alguém que saía da cidade, você mandava uma carta e esperava chegar. Hoje em dia,
O seu WhatsApp te coloca para fazer 1000 coisas ao mesmo tempo, de forma simultânea. E aí o que acontece? Você não desliga nunca, você sempre está fazendo muita coisa. Você sempre está envolvido em várias coisas. A tecnologia nos faz pensar que podemos fazer tudo ao mesmo tempo. Podemos falar com todos, trabalhar em tudo, fazer várias coisas. Por quê? Porque tudo está facilmente alcançável. O ser humano hoje, ele se desdobra em muitas coisas. A pergunta importante é, deveria se desdobrar em tudo isso? Porque se você estiver perdendo o seu tempo e a sua energia no combate errado, já era. Pastor, o que é o meu combate? Você pode trocar combate por propósito, se você preferir. O seu propósito, o seu chamado, aquilo que você deve fazer. Teve um período que eu tive que tomar uma decisão. Eu estava concluindo engenharia e Deus me chamando para teologia. Eu concluí a engenharia. Mas hoje, quando eu penso em estudar, em me aperfeiçoar, eu penso em teologia. Eu não tenho tempo para fazer pós-graduação em várias áreas. Eu tenho que focar naquilo que eu entendo, que é o chamado de Deus para a minha vida hoje. Pode ser que surja um curso muito legal da parte de automação, que foi a área que eu fiz de engenharia, para controlar equipamentos de forma remota, distante, sabe? Imagina, controlar uma máquina daqui, lá em Macaé. Mas isso não faz parte do meu chamado hoje. Faz parte do chamado de Leandro, gente. Então, esse curso, que poderia ser para mim, está adequado ao chamado de Leandro, que é muito bonito, vocês já falaram aí, né? E esse curso faz parte do chamado dele. É um investimento, é importante, demanda tempo, mas é o combate de Leandro. Se eu começar a travar o combate dos outros, acontecem 2 problemas. Primeiro, eu não estou no meu. Segundo, eu começo a perder recurso e tempo naquilo que não é meu. Se a sua vida precisa valer a pena, cuidado para não perder o seu tempo, o seu recurso e a sua energia com aquilo que não vale a pena. Se o seu ministério é A, faça A. Olhe para A. Viva A. Se é a sua família que precisa de você, olhe para ela. Se é o seu trabalho que precisa de gente representando Jesus, combata lá. Ah, mas precisa, é o seu chamado. Se não é, viva aquilo que é para você. A Bíblia relata, e a gente até canta hoje em dia, né? Como Maria, que estava a teus pés, fala da boa parte, mas essa passagem fala de uma mulher que estava fazendo tudo dentro de casa. No caso, a Marta. E o problema não era o que ela fazia. O problema era o resultado de estar fazendo tanta coisa junto. A Bíblia diz que ela estava ficando extremamente preocupada e ansiosa. Porque se você está em muita coisa na cabeça, você fica preocupado. Faz parte. Você se preocupa com as coisas. E isso vai ocupando, mas você precisa se preocupar ou estar ativo com aquilo que depende de você. Aquilo que é para você, tem coisa que não é sua. Vou dar um exemplo de hoje. Hoje eu passei por Andréia, estava eu e a Estela passando por Andréia. Aí eu estava falando com ela, estava dizendo lá de um empadão bom, estava bom o empadão? Não é para cá não, fica. Ora aí que foi em outro momento o empadão. E aí eu falei com ela assim, eu estou um pouco preocupado com o final, porque é muita coisa, tem a celebração da ceia, tem vários detalhes. Ela falou assim, fica tranquilo, pastor, sempre dá certo. E ainda vai sobrar. Aí, dali eu fiquei tranquilo. Dali eu fui para casa tranquilo, agora estou em paz. Porque eu estava preocupado com aquilo que eu não posso resolver. Eu não sou responsável por toda a comida. Cada um de nós tem a sua responsabilidade. E quem integra isso é o Senhor. Mas se eu fico aquilo martelando, eu fico, meu Deus, e agora? Aí eu ligar para a Valesca, Valesca, tudo certo mesmo, Valesca? Olha aí, Valesca. Conta. Descansa. Mas naquilo que é a sua responsabilidade, combata. Trazer a mensagem foi o que Deus me chamou. Então, nisso eu estava atento. Desculpa agora a sinceridade, mas a gente está perdendo tempo em pensar muito na vida dos outros valer a pena. Mas fulano está fazendo isso, fulano está fazendo aquilo. Rapaz, se preocupe com a sua. A internet te faz olhar para todos os combates, pensa no seu. Pensa no que você tem que fazer.
Pensa na sua vida e participe da batalha que é sua. Então, uma vida que vale a pena precisa ser de alguém que combate o bom combate. E é interessante que, se é bom, apesar de ser uma batalha, é uma batalha boa de se travar. Uma batalha boa de se travar é que o resultado te agrada, faz sentido. Uma mãe, um pai batalha por 18, 20 anos para educar o seu filho e a sua filha. Pergunta se vale a pena para uma mãe e para um pai. Vai dizer aquelas frases assim, ó, valeu a pena cada segundo. Então, o que vale a pena precisa ser combatido. Amém? Só que, se fosse só isso, estava até que ia. Mas Paulo diz, depois que combateu o bom combate, que ele completou a... eu já ia perguntar. Vai aparecer aqui, ó. Quer ver? Na versão aqui, eu vou falar conforme está aqui. Combati o bom combate, terminei a... Vocês não estão lendo não, gente? Vamos lá. Terminei a... Precisa-se terminar a corrida. Olha só. 11h29 e faltam 31 minutos. Agora 30, rapaz, virou na hora. Faltam 30 minutos para você poder afirmar que a corrida chamada 2024 você completou. Quando Paulo fala sobre completar, ele chama atenção para uma coisa interessante. Eu vou falar, eu sei que você vai pensar assim, poxa, pastor, isso é óbvio. Aí eu vou explicar e você vai pensar, eita, é óbvio, mas é difícil. Se ele completou a corrida, é porque ele chegou e correu até o fim. Pastor, é óbvio. Só que, apesar de ser óbvio, você conhece a corrida de Paulo? Pode ser que não, pode ser que seja novidade. Eu vou te dar um panorama. Paulo foi um homem muito instruído na lei judaica. Ele era extremamente inteligente. Poderia ser considerado um mestre. Só que, além de ser um mestre, ele era muito zeloso. Ele cuidava para que cada detalhe dessa lei se cumprisse. Sem a iluminação da graça de Deus e a revelação do próprio Cristo, porque ele era zeloso, ele primou pela justiça de tal forma que, quando a igreja surgiu, ele se tornou perseguidor. E ele perseguia porque, na cabeça dele, aquele grupo de pessoas que adorava e cultuava o tal Nazareno, que foi morto na cruz por executar e fazer blasfêmias, estava destruindo a imagem de Deus. Ele perseguiu de tal forma que ele estava presente, estava no grupo daqueles que apedrejaram Estevão, um homem que testemunhou do Senhor. E ele foi para uma cidade com autorização para estar no templo em Damasco e perseguir a igreja ainda. Nesse processo, Jesus aparece para ele. E Jesus ainda pergunta, por que você me persegue, cara? O cara foi minha introdução aqui, Jesus não falou, cara. Depois desse encontro com Jesus, Paulo, ele foi transformado por completo. Permaneceu cego por um tempo, as escamas foram tiradas nos olhos, e não apenas fisicamente, ele se tornou outra pessoa. E não, ele não mudou de nome aqui. O nome dele continuou Saulo. Deus não mudou o nome de Saulo para Paulo. É porque, como ele estava em dois ambientes, tanto judaico quanto helênico, tinha ambientes que o nome dele era Paulo, assim como, vou dar um exemplo que você vai entender. A gente não canta assim, Yeshua. Yeshua e Jesus são o mesmo nome, em culturas e línguas diferentes. Só que porque Paulo perseguiu a igreja por muito tempo, a igreja não acreditou em Paulo, de início. E ele sofreu o juízo que ninguém tinha estar perto. Aí só pensar assim, nossa, olha a igreja julgando aí. Meus irmãos, ele era um assassino de cristãos. Não é que estava julgando sem motivo. Estava sentado do seu lado alguém que matava gente igual a você. Entendeu? Talvez você seja 100% corajoso. Mas você talvez não colocaria dentro da sua casa um cara que mata a igreja. Porque está você, sua esposa e seus filhos na reta. Entendeu? Não é fácil. Mas graças a Deus Barnabé estava lá. Ele ficou um tempo no anonimato, voltou, começou a pregar o evangelho. Por causa disso, Paulo passou por algumas situações. Paulo foi açoitado. Paulo foi deixado como morto fora de uma cidade. Paulo foi expulso da cidade. Paulo fugiu de Jerusalém pela parede num cesto. Paulo naufragou algumas vezes.
Paulo viajou, Paulo ficou sem dinheiro, Paulo passou fome, Paulo passou por necessidades. Paulo foi preso, açoitado e cantou na prisão. Paulo depois foi preso de novo e morreu ao decorrer dessa prisão. A vida dele foi fácil, sim ou não? Tem gente que está na dúvida, então às vezes, né? Mas ele diz o seguinte: eu completei, eu terminei. A corrida do cristão não é uma corrida de 100 metros, ou seja, que em 10 segundos termina. A corrida do cristão, uma vida que vale a pena, ela é uma maratona. Ela dura muito tempo e só vai celebrar quem concluir. Se ela durar 40 quilômetros, não adianta correr 39 e perecer no último quilômetro. Aquele que perseverar até o fim, esse receberá a coroa da vida. E a coroa, de fato, era dada, na cultura da época, para os vencedores da maratona. Era uma coroa de louros que colocava na cabeça. E a Bíblia revela, então, que só receberia a coroa quem chegasse até o fim. Ah, pastor, mas eu estou começando agora a corrida. Beleza. A Bíblia aqui não está falando sobre quando você começou, é quando você vai terminar. Talvez a sua corrida por uma vida que vale a pena na presença do Senhor comece agora. Faltando 25 minutos para acabar o ano. Mas a pergunta é do que vai ser daqui para frente. Alguns vão tomar decisões hoje que vão permanecer até a volta de Cristo. E alguns talvez estão nessa corrida de qualquer jeito. Corre uma parte, outra para, vai, não vai, desiste, vamos ver se dá. Você está correndo? Você está na carreira? Você está perseverando? Está disposto a ir até o fim? Aquilo que vale a pena dói para ser conquistado. Aquilo que é valioso tem uma história. Tem uma frase que até diz assim: o que é ruim de passar é bom de contar. Ninguém gostaria se eu chegasse para contar uma história da vez que eu ganhei tal coisa fácil. E ganhei fácil, ia ficar assim, está se achando. Mas se eu começasse uma história dizendo assim: rapaz, eu não estava atravessando a ponte, o pneu do carro furou, você já começa a ficar assim: opa, deixa eu ouvir, porque aí vai ter um problema. E você se conecta, porque o ser humano entende que quando passa por problemas e vence, fez sentido. Eu quero deixar claro que eu não estou falando para você falar assim: Deus, me dê problemas para eu vencer ano que vem, para que venha valer a pena a vida. Não, você não precisa pedir por isso. Jesus já avisou e alertou que no mundo nós teríamos aflições. Mas era para termos bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. Eu não estou aqui num dom de revelação ou uma palavra de conhecimento para falar que existem irmãos aqui passando por problemas e deixou em casa para vir para cá celebrar um ano novo. Você vai pensar: nossa, Deus está falando comigo. Sim, Ele está falando na pregação, mas isso é óbvio. No mundo que temos, passar por problemas faz parte. A questão não é se tem problemas. A questão é: você ainda está na corrida? Você ainda está travando aquilo que é importante como batalha para valer a pena? Mas, pastor, está durando muito tempo. Sim. Talvez a sua corrida está durando muito mais tempo do que eu suportaria, se eu estivesse correndo no seu lugar. Mas quem Deus chamou para correr essa corrida é você. Mas eu estou aqui para te ajudar. Se você quiser correr sozinho, aí é culpa sua. Mas há uma estratégia no ciclismo, onde quando você está correndo de bicicleta, corre um monte de gente junto. E aí, quando corre muita gente junto, um grupo vai na frente e quem vem atrás vence com mais facilidade a resistência do ar, porque o ar vai sendo quebrado por outras pessoas. E depois troca. Depois muda, depois um grupo vai para frente, quebra o ar para outra pessoa seguir. Esse é o valor da igreja. O valor da igreja é que a corrida é sua, a corrida é individual, a corrida é só sua, é de cada um de nós. Mas a corrida de cada um de nós se torna valiosa porque é a corrida de todos. Eu preciso falar o cada um porque quando eu falo todos têm que correr, sempre tem um que fala: corre aí porque é de todos. Você corre aí e me leva. É de cada um. Mas o fato de ser de cada um não significa que tem que ser solitária. Será que você não está travando nenhuma corrida sozinho que você podia compartilhar com alguém, não?
Será que você não precisa compartilhar e pedir ajuda? Casamento, família, trabalho, vida emocional, discipulado, conhecer Jesus, lidar com seus sonhos, vida financeira. Será que você não precisa de uma ajuda? Uma conversa, olha, eu estou passando por isso. Olha, eu estou acontecendo isso. Será que nós podemos caminhar juntos? Cada um tem a sua corrida, mas não tem que ser solitário. Esse é um tipo de bênção que você não consegue tirar da igreja do Senhor, a não ser que você não faça parte dela. E aí você se retira da bênção. Eu digo isso porque no Salmo 133, a Bíblia diz que na unidade, na comunhão, é onde o Senhor derrama a bênção. Aí diz umas coisas diferentes, né? É como o óleo que desce, que é jorrado na cabeça de Arão, desce pela barba. Você fala, nossa, mas o que isso tem a ver com a comunhão? Mas o Arão é o sacerdote. O óleo é a unção que derrama pela autoridade, porque a barba para o judeu representa a autoridade. Então, o que é a igreja? É o lugar onde a unção é derramada sob a autoridade dos sacerdotes. Quem são os sacerdotes? Cada um de nós hoje é sacerdote. Deus chamou para isso. É como o orvalho no Monte Hermon. O orvalho é uma gotícula de chuva bem singela, simples, mas que caindo sobre cada um e se juntando, consegue formar algo grandioso. É de cada um de nós. Se você chegou até aqui travando a sua corrida e seu combate sozinho, você pode sair daqui tendo aliados, companheiros. Amém? Então é combater o bom combate, é completar a carreira, mas também é fundamental guardar a fé. Faz com a sua mão assim, ó. Pode ser qualquer mão. Porque o povo fala direito, você vai com a esquerda, fica aquele negócio, errei a mão. Levanta uma mão assim. Isso. É bom que nesse momento, se você estava dormindo, alguém te cutucou e fala, levanta a mão, fulano, pastor vai ver. Nesse momento também está sendo verificado se Deus está colocando em dia aí o Rexona. Agora você vai fazer assim, ó, preste atenção. Você vai fechar seus olhos sem dormir. Feche seus olhos, não abaixa a mão. Agora, você vai pensar tudo que é importante para a sua vida e que você quer que continue fazendo parte da sua vida ano que vem. Feche seus olhos e pensa, com a mão aberta. O que você quer que faça parte da sua vida? Eu quero que faça parte da minha vida a igreja onde eu estou fazendo parte, minha família, trabalho, Agora, eu quero que você feche a sua mão como se você estivesse guardando tudo isso que você quer que faça parte da sua vida. Então você pensa, agora fecha a sua mão e protege o que é valioso. Guarda isso, fecha a sua mão. Você já pensou o que você quer? Fecha a sua mão. Isso aí, fecha a mão, quem está com a mão aberta, guarda aí. Todo mundo está com a mão fechada? Pode abrir seus olhos, mas não, mão fechada. Pode abaixar a mão, mas sem abrir a mão. Todo mundo mão fechada. Mão fechada. Pode abaixar a mão. Só para ver se você entendeu. Faz assim com a mão. Levanta a mão. Fecha. Vai ficar aí. Só vai abrir quando eu falar. Ninguém desiste. Pode abaixar a mão. Senão vai cansar o braço. Pode abaixar. Sabe por que eu estou falando para você fazer isso? Não desiste não, eu estou aqui. Porque tem coisa que é muito importante na sua vida para você deixar escapar. O que é importante, você não segura assim. Você fecha. Por exemplo, se coubesse R$1 milhão, então pense uma pedrinha de diamantes assim, que mudaria a sua vida. Eu pegasse, desse na sua mão e falasse assim, ó, toma aqui, lá na esquina, pertinho, tem um cara que vai te dar R$1 milhão por essa pedra. É seu. Pode ir. Você ia assim? Ia pulando? Você ia fechar a mão. E ia passar o tempo todo, ó. Se você caísse no chão, você caía, se machucava, mas a mão aqui, ó. Você não ia deixar escapar. Estou errado? Você não ia fazer isso? Porque o que é importante, você paga o preço para durante a caminhada continuar. Você se machuca, mas você não perde, porque você quer guardar. Paulo diz que ele combateu, não solta a mão. Paulo diz que ele combateu o bom combate. Ele não ficou parado e ele não travou qualquer batalha. Ele combateu aquilo que Deus chamou.
E Paulo disse que foi até o fim. Mas deixa eu te falar uma coisa aqui. Combateu o combate certo e ir até o fim, mas perder o que é importante não vale de nada. Se tornar o homem mais importante do mundo e perder quem te ama não valeu de nada. Ser o pastor mais bem-sucedido da história e perder a família não valeu de nada. Ser o melhor líder que a cura já teve em toda a sua história, mas não ser capaz de amar ao próximo não valeu de nada. 2025, nós pregamos a palavra para 10 mil pessoas, pastor, mas se nós não abraçamos não valeu de nada. Porque na hora de se comparar o que é valioso com o que não é, a gente olha para o que tem valor. Se eu te der 1 tonelada de algodão e tirar de você uma pedra de diamante, você quer algodão? Não quer. Porque o que é importante tem que ficar. E se você está travando o bom combate até hoje, está perdendo, você está travando o bom combate errado. Você está perdendo o que é importante, tem algo errado. Tem algo errado, irmão. E essa é a mentira que destrói a igreja. Porque a mentira que destrói a igreja não é a que para, entre aspas, o crente, mas é o que faz ele caminhar errado. É o que faz ele viver 24 horas por dia pensando no que ele pode fazer com as mãos e deixando o amor de lado. Nós não seríamos uma igreja melhor ou pior se tivéssemos culto todos os dias. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, um turno ou 2 turnos. Não é esse o critério que torna... Não deixa... Tá aí? Tá aí? Levanta a mão para ver. Beleza. Ó, tô de olho aqui, vocês na frente, aqui vocês quase... Não é ter muito ou pouco culto, não é ter muito ou pouca celebração, não é se tem guitarra, violão com corda, isso não torna a igreja melhor ou pior. Se você quiser um dia fazer um critério de uma igreja saudável, abre Atos 2. Oração, conhecimento da palavra, unidade, comunhão, tudo em comum, nas casas, no prédio. Ninguém te falta. Isso vai falar mais do que se tem 15 ou 2 cultos no mês. Só qual é o problema? Nós entramos numa roda de batalhar e não se preocupar com o que é importante, porque os nossos olhos estão focados naquilo que é secundário. De que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida ou a sua alma? De que adianta, pastor Rodrigo, um grande, aqui é só um exemplo, tá? Só fala assim, pastor, está se achando, só exemplo. Pastor Rodrigo, grande pregador do evangelho, pregou por 70 anos, e quando estiver idoso, se perceber sozinho. Comunidade Evangélica Cura, 500 mil membros, foi além de Campos aqui. Mas não existe amor. Pastor, ter 500 mil membros é errado? Não. Mas o critério é, tem amor? Então que tenha 500 pessoas, 50, 5, 500 mil. Tem amor? Porque se não tiver amor, você pode entregar o que você tem aos pobres, você pode entregar o seu corpo para ser queimado. Você pode conhecer toda a ciência, falar todas as línguas, inclusive a língua dos anjos, você pode ter dom de profecias, fé para mover montanhas. Paulo disse em Coríntios 13, primeira carta, que se não tiver amor, não vale nada. Já parou para pensar nisso? Às vezes você está orando assim, Senhor, 2025 é o ano que eu vou ter o ministério X. É o ano que eu vou fazer Y. Por favor, que na sua oração tenha assim, é o ano que eu vou amar ao Senhor de todo o coração, e eu quero amar ao próximo, como eu penso e amo a mim mesmo. Senhor, eu não quero perder o que é importante. Pastor, está custando o que é importante. Então sai, porque você está combatendo errado. Pastor, essa escala está me destruindo quando eu venho tantos cultos. Então sai, diminui. A liderança está no ministério, sai. O trabalho tal está me fazendo perder a família. Cuidado,
pede, ora ao Senhor e vai para outro. Ah, mas se eu sair, eu vou ganhar metade. Se você permanecer, você vai perder tudo. Cuidado. Ah, mas isso vai tirar o meu tempo com A. Ah, é importante? Sim. Então nem pergunte. Nós precisamos ser corajosos. Corajoso. Corajoso. Está aí comigo? Tem gente que não está e acha que eu não estou vendo, que faz assim, ó. Você acha que eu estou vendo, não? Ah, você acha que eu estou de óculos hoje. Corajoso não é o cara que vai na rua, agora eu vou dar um soco na cara dele aqui. Corajoso é aquele que tem coragem de estar presente na família. Corajoso é aquele que se posiciona com o que é importante, com o que é valioso, com o que você disse que quer no ano que vem e está aqui, ó. Agora você que... Ó, eu aperto, mas não solto. Eu quero convidar, agora eu soltei porque eu tive que clicar aqui. Eu quero te convidar a ficar de pé. Exatamente. As únicas pessoas que vão poder abrir a mão nesse momento é o Ministério de Louvor, que vai vir aqui para cima. E os meus irmãos que vão me ajudar com a ceia. Deixa eu ver quem que eu acho aqui que é. Valéria, você pode me ajudar, por favor? É porque muitos certamente estão lá fora, né? Trabalhando. Vou pedir a Benê, achei Benê. Benê tá dourada hoje. Então vem, Edson. Para ajudar. Os elementos, ó, faltam 10 minutos ainda, tá? Então o Ministério do Louvor vai nos conduzir numa canção. E enquanto você recebe os elementos, lembra, se você crê no Senhor Jesus, foi batizado, está em paz com o Senhor, em comunhão, vai participar da ceia.